Presidente Paulo de Souza, o PV tem hoje quadros, nomes com dimensão pública que possam vir a disputar as eleições, tanto a Câmara Federal quanto a Assembleia Legislativa? Sim, nós temos vários nomes. Poderia citar aqui Dr. Alexandre, da região de Itumbiara, o Fábio, vereador 3 mandatos de Silvânia, Rito de Cavalcante, Jaqueline Vieira, que foi candidata na chapa do Giovanni Felipe, ou seja, Jairo, do Bar Cerrado, que está nesse movimento há mais de 20 anos. Algum empresário, presidente? Nós temos um empresário, Pedro, que é do segmento do setor de imóveis no estado de Goiás. Ou seja, nós temos hoje bem mais do que tínhamos, Renato, na eleição passada, quando saiu só eu, candidato a federal, e 6 candidatos. Hoje nós temos 11 candidatos a federais e 18 candidatos a estaduais. Presidente, na condição de presidente do PV, né, imagino que o senhor seja bastante sintonizado aí com as articulações da candidatura da Nova Frente. E a questão é, o senhor citou agora há pouco essa crença, né, em que Barbosa Neto e o PSB estarão junto com a Nova Frente. E o DEM e o PDT. O que é que está faltando para tentar conseguir botar esses dois partidos nesta aliança? Olha, o DEM eu tenho dúvidas, porque é uma conjuntura complexa, envolve cenário nacional, mas temos muita chance. Agora, o PDT, segundo as informações que tenho, vem com a Nova Frente, vem com o Vanderlan, porque tem pessoas identificadas aqui e há um relacionamento cordial com a direção nacional. Acredito que essas composições são importantes para que a gente monte o time e comece a jogar. Eu acredito que a partir do momento que acontecer isto, Vanderlan vai deslanchar muito no estado de Goiás. Paulo. Porque ele, como dissemos naquela hora, é pouco conhecido. A partir do momento que as pessoas que conhecem ele, segundo as pesquisas, votam nele, eu não tenho dúvida de que o que nós precisamos é mostrar o nosso candidato. Porque as pesquisas, mais de 70% das pessoas desconhecem o Vanderlan. Então, nós precisamos colocar ele na rua e com propostas, e apresentando um plano de governo ousado que beneficiará diretamente o eleitor. Paulo, mas a gente percebe que tanto o DEM, tanto o Ronaldo Caiado, presidente do DEM, quanto o Barbosa Neto, do PSB, eles deixaram isso claramente da insatisfação, né, do processo de escolha que culminou no nome de Vanderlan. Tanto que as duas lideranças se afastaram do processo. Por que isso teria acontecido na sua Olha, opinião? com relação ao Barbosa Neto, ele foi o coordenador desse movimento. Não é? Foi ele que começou o primeiro, que andou o Estado, que convenceu as pessoas, convenceu o próprio Vanderlan. Não é? E eu acredito por isso que ele continuará conosco. Com relação ao deputado Ronaldo Caiado, ele tem uma preocupação nesse momento com o partido. O partido indica, não indica, vice do Serra. Se for de outro partido, pode criar um problema para o próprio Serra. Então, esse cenário, eu penso que dependerá do cenário nacional. Mas eu estou otimista, porque é um partido que tem um tempo grande de televisão, ajudaria muito, não é, Vanderlan? Veremos, eu acho que está pertinho. Presidente. Até dia 30 nós teremos o resultado. Presidente, a gente até fala muito isso. Hoje, parece que as coligações estão vivendo nessa discussão de tempo de partido. Se eu coligar comigo, eu vou ter mais tempo. Mas eu gostaria de mudar um pouco de assunto, aproveitar a sua experiência em relação à questão do meio ambiente, né? Você é mestre em meio ambiente e desenvolvimento pela UNB. Você falasse um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente no mundo inteiro. A gente teve um acidente grave lá no Golfo não, na região ali dos Estados Unidos, né? Golfo do México. Golfo do México. Vazamento. O vazamento de petróleo, tem a resistência dos Estados Unidos em relação à emissão de gases. Como é que o senhor está vendo essa situação do meio ambiente no mundo inteiro? Para onde esse planeta está caminhando? Ô, presidente, deixa eu colocar um adendo aí que eu acho que é interessante, porque é muito atual esse tema. Os Estados Unidos, a British Petroleum, uma das maiores do mundo, não estão conseguindo controlar um vazamento do Golfo do México. E o Brasil entrando nessa aventura aí do pré-sal. Teremos tecnologia para controlarmos o que vai aparecer de estar furando para tudo quanto é lado? Furando o mar, né? Bem colocado as duas questões. Eu acredito que se o retrato do mundo hoje
é um retrato preocupante. O planeta está com febre, ele está mais quente e com uma confirmação. É a ação humana que está provocando o aquecimento do planeta. O planeta está produzindo uma desigualdade social muito grande. Apenas 250 pessoas no mundo detêm o ativo de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Domingo foi o dia, segundo a ONU, dos refugiados. Nós temos no mundo 43 milhões de refugiados. Veja você, 43 milhões de pessoas sem pátrias, sem casa, morando debaixo de uma tenda, com 2, 3, 4 famílias, fazendo fila para pegar água e alimentos. Essa é a realidade que nós produzimos. Nós precisamos repensar essa realidade. E a base dessa realidade, como bem colocou Reinaldo, é do combustível fóssil. Nós precisamos pensar novas energias. Nós precisamos pensar uma economia de produção limpa. Nesse sentido que a candidatura da Marina estabelece uma ponta de modernidade, não apenas no Brasil, mas para o mundo. E isso nós temos que reproduzir a nível local. Ou seja, nós precisamos... Goiânia, a situação de Goiânia, o caos que está o trânsito da cidade de Goiânia. Semana passada, Santiago dizendo que 63% da população do Estado pode estar comprometida com as nascentes do Estado. Ou seja, é esse modelo, Carlos, que eu penso que nós temos que repensar. O senhor vê com bons olhos a possibilidade de o Irã, de Mahmoud Ahmadinejad, conseguir enriquecer o urânio? Olha, esse é um debate, Renato, que a economia brasileira é uma economia que deveria estar assentada sobre outros valores. Eu acredito que o Brasil é um país da tolerância. Agora, o Brasil também é um país da prosperidade. O que nós precisamos demonstrar às pessoas é a capacidade de ser empreendedora. Delfim Neto, quando foi ministro do Planejamento, dizia que o bolo tinha que crescer para depois distribuir. Não é? O que o Vanderlan vem dizendo dentro do nosso plano de governo, nas discussões com o Geo Walter, com a nossa equipe de elaboração do programa de governo, ele sempre bate numa tecla. As políticas públicas no Brasil e nos municípios são fragmentadas. São pensadas educação, saúde, cultura, trânsito. Nós precisamos resgatar a integralidade dessas políticas. Ele diz, olha, eu tentei fazer em Senador Canedo isso, a integração das políticas públicas, descentralizando, mas fundamentalmente promovendo o desenvolvimento não apenas da cidade, mas das pessoas que moram na cidade. Eu acho que é um enorme desafio. Nesse sentido, Paulo, eu só queria ver contigo... Ficou o pré-sal de fora ali, uma avaliação, você é contra o pré-sal? Só assim, ao contrário, eu acho que nós precisamos do pré-sal. Eu concordo com que nós devemos fazer desse recurso investimento em tecnologia e educação. Tecnologia e educação para todos os municípios brasileiros, não aonde apenas o petróleo é encontrado. Tecnologia, educação para o futuro do país. Paulo, um instrumento, inclusive, que a ex-ministra Marina batalhou muito foi com relação ao Código Florestal, né? Mas existe ainda aquela briga entre ambientalistas e empresários, né? Eles querem expandir a área de produção, e os ambientalistas querem preservar. Como é que fica essa questão? E a propósito, a ministra do Meio Ambiente, a sucessora da Marina, a Isabela Teixeira, ela lançou hoje um desafio. Ela acha que corremos o risco de termos uma briga insana entre os estados em função do novo Código Florestal brasileiro. Exatamente, e a ministra tem razão, porque, primeiro, que esse debate eu acho que ele está equivocado. Nós precisamos resgatar um diálogo do setor produtivo com a agricultura familiar. Mais de 70% da alimentação que chega à nossa mesa vem da agricultura familiar. E nós, às vezes, não promovemos o diálogo com o agronegócio e da agricultura familiar.